E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estão felizes? Estão tristes porque as férias terminaram? Mas é isso aí. O tempo passa e nós temos que retomar as nossas atividades. Por enquanto, ainda à distância, mas eu espero que logo, logo possamos estar juntos, não sei de que maneira. Cheio de protocolos nós teremos, mas vai ser já um pouquinho diferente. Nós estamos começando hoje as atividades do terceiro bimestre e, consequentemente, assuntos novos. E eu tenho uma boa notícia e uma triste notícia para vocês. Nós vamos começar nesse bimestre e continuar no próximo com geometria. Uns aspectos da geometria nós vamos estudar. Coisas que vocês já estudaram, outras que vocês vão aprender agora. E nesse primeiro momento, eu preciso fazer uma revisão. Isso aqui é uma revisão de razão e proporção. Vocês estudaram isso no sétimo ano, ou pelo menos é lá que se estuda. E, diga-se de passagem, é um bimestre assim, extremamente simples. É aquele bimestre assim, para todo mundo ficar com 10. Não é exagero. Todo mundo ficar com 10. Agora você precisa fazer as suas atividades para que você possa ficar com 10. Ok? Não esqueça de fazer as suas atividades. E, aliás, em falar nisso, muitos alunos do nono ano, muitos alunos não fizeram as atividades. E teve gente que fez atividades e me colocou lá no Eclass, ok, tarefa feita. Não, eu não quero ver isso. Eu preciso ver a tarefa feita. E tem muita imagem ainda, assim, horrível de se enxergar o que se escreveu ali. Outra coisa, não vou contar o nome, mas eu tive imagens repetidas, assim, tipo, duas pessoas mandaram a mesma imagem. Isso não vale, ok? Eu dou uma olhada nas tarefas e eu consegui pegar pelo menos umas duas ou três pessoas que mandaram imagens iguais às do colega. Aí eu não dei tarefa para ninguém, porque eu não sei quem fez. Eu não tenho adivinhação, mas eu consegui pegar. Então cuida com isso para não mandar imagem igual ou tarefa igual à do colega. Ok? Se ele mandar para você a imagem, copia na sua letra, na sua folha, no seu caderno e faz a sua imagem. Pelo menos isso, né? Não manda a imagem igual. É a mesma coisa o camarada fazer um trabalho, você vai lá, tira a Xerox e me entrega a Xerox. Aliás, e já aconteceu isso comigo também, tá? Não pensa que você vai ser o primeiro a fazer. Então cuida com isso, ok? Mas é um bimestre que você tem chance de recuperar nota se você tem nota complicada nos outros, ok? Razão e proporção você já estudou e eu preciso fazer uma revisão disso daqui, porque a base desse terceiro bimestre vai ser, na verdade, a base vai ser proporção, ok? Primeira revisão, grandeza. O que na matemática é chamado de grandeza? É uma relação estabelecida com um objeto. Na verdade, a grandeza é tudo que se pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. Numa sala de aula, eu posso contar quantos alunos tem dentro da sala? Posso. Então, aluno é uma grandeza. No corredor aqui, eu posso medir o corredor? Posso. Então, o corredor é uma grandeza. Você tem uma pedra. Você pode pesar essa pedra? Pode. Então, pedra é uma grandeza. Então, tudo aquilo que você pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar, é uma grandeza. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A altura de uma árvore é uma grandeza. O volume de um tanque é uma grandeza. O peso de um corpo é uma grandeza. A quantidade de pães é uma grandeza. Entre outras coisas que você pode medir que são grandezas. Porque às vezes eu falo, qual é a grandeza? Ou a relação entre as grandezas. Então você entender. Primeiro então, vamos ao primeiro estudo aqui. Hoje eu só vou ficar com razão, tá? Essa aula só vai ser sobre razão e a próxima vai ser sobre proporção. O que é uma razão? A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão.
Saiu um negócio aqui que não deveria ter saído. E significa, deixa eu apagar isso aqui. E significa divisão ou o quociente entre dois números. Quociente quer dizer divisão. É a divisão ou relação entre duas grandezas. Ó, aqui, ó. É a relação ou divisão entre duas grandezas. Vamos ver aqui o conceito de razão, então. Sejam dados dois números, A e B, com B diferente de zero. Chamamos de razão entre esses dois números ao quociente indicado entre eles. A razão, quociente quer dizer divisão, A divididos por B, que também pode ser escrito na forma de dois pontinhos. Nós lemos A está para B. Então, como é que você lê? A está para B. Os números A e B são os termos da razão e estão denominados respectivamente de antecedente e de consequente. Aqui nós não vamos falar muito sobre isso. Lá no 7º ano, quando você estuda isso aqui, você tem então esses nomes antecedente e consequente. Só para você lembrar e só para você entender, caso eu me refira ao antecedente e consequente. Então, o de cima é o antecedente, o de baixo é o consequente. E você lê A está para B. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Escreva na forma de fração redutível a razão entre os números. Então, a razão entre os números. Se é razão, você vai escrever na forma de divisão. Então, vai escrever assim, ó. Deixa eu espremer aqui. 1 está para 5. Você vai ler 1/5, não tem problema. Mas você lê a razão 1 para 5. Aqui, deixa eu escrever aqui. 3 está para 6. Como ele quer na fração irredutível, vamos simplificar isso aqui. Simplificando por 3. Simplificando por 3. O que nós vamos ter? 1 para 2. Já já eu vou explicar o que significa na prática a razão. Agora, aqui. Eu tenho 6 sobre 3, é o primeiro sempre. E isso é igual a 2. 6 divididos 2. Podia ter passado isso aqui. Agora, aqui. 15 está para 10. Simplifica. Divide por 5. Divide por 5. E eu vou ter aqui por 5 dá 3. Por 5 dá 2. Então você tem 3 para 2. Aqui eu tenho 100 para 80. Vamos simplificar uma coisa que você já pode simplificar aqui. Ó. Tira um zero de cima com um zero de baixo. Divide por 2 o que sobrou e divide por 2 o que sobrou. Então você tem aqui 5 para 4. E nessa última aqui, a gente tem assim, ó, 48, que está para 72. Eu vou dividir isso aqui por 2 para ficar mais fácil para você entender. Mas você poderia escolher um outro número para simplificar. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar 36. De novo, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2. Aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho 18. Agora, facilmente você entende que isso aqui dá para dividir por 6. Então, vamos fazer essa divisão por 6. Aqui eu tenho 2 para 3. Ok? Então, achamos as frações irredutíveis dessas razões. Vamos ao próximo. Determine a razão entre as medidas abaixo. Quando fala em medidas, não esqueça de reduzir para a mesma unidade, quando necessário. Tipo assim, ó, centímetro, centímetro, não tem nada para fazer. Centímetro e metro eu não posso. Eu tenho que deixar tudo centímetro ou tudo metro. Ok? Aqui, ó, litros e litros, tudo bem. Gramas e quilos. Aqui eu tenho que fazer a transformação, senão dá problema. Ok?
Aqui, ó, você não precisa colocar, no caso deles aqui, não precisa colocar a unidade de medida, porque elas são iguais. Então você coloca sempre o primeiro para o segundo. Se fosse o contrário, o 20 primeiro e o 5 depois, você colocaria aqui. Simplificando isso, sempre razão é a fração simplificada. Então, deixa eu indicar aqui, eu dividi por 5, foi dividido por 5, então você tem 1 para 4. Isso significa, já vou começar a colocar o conceito disso aqui. Para cada 1 centímetro dessa primeira medida aqui, eu tenho 4 centímetros para a segunda. Agora aqui, ó, eu tenho 10 centímetros, aqui interessante colocar, e aqui 0,5 metros. Eu não posso simplificar isso aqui. Então faz o seguinte, como metro é mais fácil passar para centímetro, então aqui eu tenho meio metro, né? Então eu tenho 50 centímetros. De metro para centímetro, meio metro, então eu tenho 50 centímetros. Ok? Multiplica por 100 aquilo ali. Simplifica isso. Dá para tirar o 0 de cima com o 0 de baixo. Isso quer dizer então que eu tenho 1 para 5. Vamos aqui à letra C. Eu tenho 12 litros em cima, não precisa colocar a unidade 15 litros embaixo, porque são as mesmas unidades. Isso aqui dá para dividir por 3, dá para dividir por 3. Dividindo por 3 em cima eu tenho 4. Dividindo por 3 em cima, embaixo eu tenho 5. Então eu tenho 4 para 5. Se você chamar de 4/5, não tem problema. Na letra D e última, eu tenho 800 gramas e eu tenho 2 quilos, tá? Só para você ter noção, 800 gramas, não 800. Grama é masculino. Grama feminina, aquilo lá que você tem no jardim. Então o camarada chega lá no mercado, pede 800 gramas de queijo. Não sei como é que o cara vai passar 800 gramas, porque grama é aquele matinho que você tem lá no jardim. No caso aqui, quilos é mais fácil passar para grama. Então deixa a grama, 800 gramas, e em 2 quilos você tem 2.000 gramas. Você pode simplificar aqui, ó. Eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Dá para dividir por 4 os dois aqui. E aí você vai ter 2 para 5. Ok? Então é isso que você faz quando tem razão. Vai comparar duas coisas através de uma divisão. O próximo exemplo, e aí nós já vamos colocar esse conceito um pouquinho melhor para você. Diz aqui o número 3. Se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos, então esse vai em cima, e o número de meninas vai embaixo? Isso quer dizer então, como são meninos e meninos, 40, são pessoas, né? Na verdade, 40 em cima, 30 embaixo. Simplifique isso aqui, fica 4, 3. O que significa? Como é que você interpreta isso daqui? Você interpreta da seguinte maneira. Na classe, para cada 4 meninos, existem 3 meninas. Ok? Para cada 4 meninos, é o primeiro aqui, ó. Se tivesse dado meninas primeiro e depois meninos, o 30 ia em cima e o 40 ia embaixo. Então cuida, na sequência dada, você tem que colocar isto daqui. Ok? 4. Numa prova de 50 questões, Luiz Felipe acertou 40.
qual a razão entre o número de erros, ó, erros em cima, e o número de acertos. Se tem 50 questões e ele acertou 40, isso quer dizer que ele errou quantas? Ele errou 10 questões. Então 10 vai em cima, porque é o primeiro que fala ali, e o número de acertos 40 vai embaixo. Simplifica isso aqui fica 1 para 4. O que significa isso daqui? Estou interpretando, caso você tenha que fazer essa interpretação. O primeiro são erros. Então, para cada um erro que ele cometeu na prova, ele acertou 4. Ou ele acertou 4 questões e errou uma. Ou num grupo de 5 questões, ele acertou 4 e errou uma. Isso aqui dá para passar para porcentagem e outras coisas mais. Ok? Número 5. Num concurso público concorreram 20 mil candidatos para 400 vagas. Determine a razão entre o número de vagas, vagas primeiro, para o número de candidatos. Vagas primeiro. Quantas vagas são? 400. Aí tá. Quantos são os candidatos? 20 mil. Então coloca 20 mil aqui embaixo. 1, 2, 3. Tira 2 zeros de cima. Tira 2 zeros de baixo. Divide aqui por 4. Divide aqui por 4. Aqui em cima fica 1. E 200 divididos por 4 é 50. Isso significa o quê? Em cima são vagas. Então, para cada vaga, existem 50 candidatos querendo aquela vaga. Seria mais ou menos assim. Tem uma cadeira e 50 pessoas querendo sentar. É isso que diz aqui. 1 para 50. Ok? Vamos ao próximo. Numa classe há 20 rapazes e 25 moças. Qual a razão entre o número de rapazes, primeiro, e moças, segundo? Então, rapazes, primeiro. 20 para 25. Simplifica isso aqui. Divide por 5. Divide por 5. E eu vou ter 4 para 5. Vamos interpretar. Diz aqui, número de rapazes. Então, na sala, para 4 rapazes, existem 5 moças. Então, está sobrando mulher, né? Está sobrando mulher nessa sala. Letra B. Letra B. Qual a razão entre o número de moças para o de rapazes? Moça veio primeiro. Então, em cima vai o número de moças, 25. E embaixo vai o número de rapazes, 20. Faz a mesma simplificação. Em cima fica 5. Embaixo fica 4. E você interpreta. Para cada 5 moças, há 4 rapazes nesta sala. Só indicar a simplificação que eu fiz. E a letra C? A letra C diz assim: qual a razão entre o número de alunos na sala e o número de rapazes? Qual a razão entre o número de alunos? Quantos alunos tem na sala? Se são 20 rapazes e 25 moças, nós temos 45 alunos. Então, a razão entre o número de alunos vai em cima. Então, 45 vai em cima. E o número de rapazes, 20, vai embaixo. Novamente, vamos dividir por 5. Então, divide por 5. E o que nós temos aqui? 9. 45 divididos por 5 sobre 4. O que a gente interpreta? De cada 9 alunos da sala, 4 são rapazes. Letra D. Qual a razão entre o número de alunos e o número de moças? Então, número de alunos, 45. O número de moças, 25.
Vamos fazer a simplificação por 5. Isso aqui quer dizer então que nós temos 9 para 5. Isso quer dizer para cada 9 alunos na sala, 5 são moças. Perceba aqui, ó, eu fiz para rapazes e moças. Se você somar esses dois de baixo, tem que dar a sala inteira. Ok? Essa é a matemática. Próximo. Número 7. Número 7. Temos aqui o seguinte. A razão entre o número de alunos do sexo masculino e o sexo feminino de uma turma é de 2 para 3. Sabe-se que o número de homens é 42. Determine a quantidade de mulheres. Mais um aspecto aqui da razão que a gente vai estudar. Então, a razão entre o número de moças e rapazes é de 2 para 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 para 3. O que disse aqui primeiro? Primeiro, deixa eu apontar aqui para você enxergar. Número de rapazes. Então, esse 2 representa rapazes. E o de baixo representa meninas, mulheres. Porque foi o primeiro. Se fosse o contrário, o número de moças para o número de rapazes, então 2 seria para moça. Mas o primeiro é masculino, então aqui rapazes. Como 42 são rapazes, então você vai colocar 42 aqui em cima. E aqui nós vamos colocar X. Presta atenção nisso aqui, que depois a gente vai fazer isso aqui de outra maneira. Mas por enquanto vai fazer assim, ó. O que está acontecendo aqui, ó? De 2 foi para 42. O que aconteceu de 2 para 42? Foi vezes 21. 2 para 42 multiplicamos por 21. O que vai acontecer aqui também para chegar no X? Eu tenho que multiplicar por 21. Isso quer dizer então que X vai ser 63 mulheres. Então, nessa sala, tem 63 mulheres. Ok? Nessa sala tem 63 mulheres. Deixa eu fazer diferente aqui. Sim. Ok? Então, repetindo aqui o procedimento. Embaixo vai ser a mesma coisa. 2 foi para 42. Então, houve uma multiplicação por 21. Você tem que descobrir esse detalhe. Se eu multipliquei em cima por 21, o que a propriedade das frações me obriga a fazer? Embaixo tem que multiplicar por 21 também. E você descobre o valor de X. Ok? Deixa eu ver o número 8. A razão entre a idade de um pai e de uma filha é de 2 para 5. Sabendo que juntos tem 42. Calcule a idade da filha. Bom, isso aqui está errado aqui. Faz o seguinte. Deixa quieto isso. Não vou fazer esse 8 agora. Eu pensei que... Deixa quieto. Eu coloquei errado. Vamos aqui a razões inversas. Acontece de colocar errado. O que são razões inversas? Duas razões são inversas entre si quando o produto delas é igual a 1. O que é produto? A multiplicação entre elas. Por exemplo, eu tenho 4 para 5 vezes 5 para 4. Se eu multiplicar isso aqui, em cima fica 20, embaixo fica 20, e 20 dividido por 20 é 1. Então, isso aqui são razões inversas. Ok? Às vezes é fácil você verificar. 4 em cima, 4 embaixo, 5 em cima, 5 embaixo, e uma está invertida. Mas nem sempre você enxerga isso. Mas se você multiplicar uma pela outra, e o resultado for 1, elas são chamadas de razões inversas. Último item de hoje. São chamadas as razões especiais. Você já estudou isso aqui, mas vamos verificar alguma coisa.
eu coloquei aqui 4 razões especiais e os conceitos de cada uma delas. Velocidade média. Como que você calcula a velocidade média? Distância percorrida dividido ou dividida pelo tempo gasto. Não esqueça disso. Escala. Escala é o comprimento no desenho e comprimento real. Isso aqui, ó, velocidade média na física você usa bastante. Escala você usa na geografia bastante. Densidade de um corpo na física e na química você usa bastante. E densidade demográfica na geografia você usa bastante. O que é densidade de um corpo? É a massa desse corpo, dividido pelo seu volume. E densidade demográfica, o número de habitantes, dividido pela área em que eles vivem. Vou fazer um exercício, e com isso eu vou encerrar a aula. Eu vou fazer um exercício de cada, de velocidade média, de escala, de densidade de um corpo, de densidade demográfica. Ok? Então vamos aos exemplos aqui. O primeiro é de velocidade média. Uma moto faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual é a velocidade média dessa moto? O que é velocidade média? Distância percorrida pelo tempo gasto. Qual que é a distância percorrida? 450. Como é razão, dividido por 5 horas. Então, isso aqui, 90. Qual é a primeira de cima? Quilômetro. Qual que é de baixo? Barra H. Então, você tem que 90 km por hora. Quer dizer que a pessoa percorreu os 450 km a 90 por hora? Não. Isso é velocidade média. Às vezes foi mais rápido, às vezes foi mais devagar, às vezes parou. E na média seria como se ele tivesse feito todo esse percurso a 90 km por hora. Dá uma olhadinha aqui. Você não precisa ter na mesma unidade. Fato é que distância e tempo não têm a mesma unidade. Então, por isso que você coloca as duas unidades aqui. Ó. Se aqui fosse metros e aqui fosse minutos, você teria metros por minuto. E assim, as unidades que você tem, você vai colocar aqui. Escala. Lembra o que é escala? Escala é o comprimento no desenho divididos pelo comprimento real. Uma sala tem 8 metros de comprimento. Isso aqui é real. Um arquiteto representa essa sala com 20 centímetros. Isso é desenho. Qual a escala que ele usou? Nesse caso aqui da escala, eu preciso ter, lembra? Ó, como aqui é medida de comprimento, aqui também é medida de comprimento, elas precisam estar iguais. Então, como em cima é desenho, então eu tenho 20 centímetros. Deixa eu colocar aqui porque as unidades são diferentes. Aqui embaixo eu tenho 8 metros. Passa tudo para a mesma unidade e, na verdade, eu tenho que passar tudo para centímetros. 8 metros são 800 centímetros. Tiro 0, tiro 0. E você tem, simplifica por 2, simplifica. Só que em escala fica melhor você colocar assim, ó, 1, 2 pontinhos, 40. Então, a escala é de 1 para 40. O que significa isso? A cada centímetro no desenho, significam 40 centímetros no comprimento real. Para cada centímetro desenhado, você tem 40 centímetros no real. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo ali. Aqui, ó. Qual será o tamanho da representação no desenho de uma sala de 3 metros? Ó, nós estamos no mesmo exercício. A escala é de 1 para 40. Qual é a representação do tamanho de uma sala de 3 metros? Então vamos colocar aqui, ó. 1 para 40. Igual. Aqui embaixo eu coloco 300. E aqui x. Ok? Vamos pensar aqui um pouquinho. Depois vamos fazer isso aqui diferente. Ó.
De 40 foi para 300. O que significa isto? O que significa isto? Que nós multiplicamos isto por quanto? 40 para 300 foi mais ou menos... 300 não é múltiplo de 40. Deixa eu colocar aqui melhor. Então, x vai ser representado por quanto? 300 divididos por 40. Então, 7,5 centímetros. Então, aqui já descobri que foi vezes 7, x vai ser multiplicar por 7,5. É a mesma coisa que pegar o 300 e dividir por 40, tá? Então aqui também vai ser vezes 7,5. Então esse tamanho de 3 metros vai ser representado por 7,5 no desenho na escala de 1 para 40. Ok? Próximo, letras. Não coloquei letra? Não. Outro vai ser densidade de um corpo. O que é densidade de um corpo? Vamos voltar aqui para você enxergar. Massa dividido por volume. Então, densidade, eu vou colocar D, densidade de um corpo, massa. Qual que é a massa? 67,2 divididos por volume, por 16. Isso daqui, então, vai ser 67,2 divididos por 16. Pega uma calculadora para fazer isso. Então você tem 4,2. O que? O primeiro é massa. Então grama por centímetro cúbico. Cada 4,2 gramas tem 1 centímetro cúbico nisto daqui. E por último, densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica, número de habitantes pela área. Então, número de habitantes. Quantos habitantes tem? 16.200 divididos por 5.400. Tira os 2 zeros de cima, tira os 2 zeros de baixo. Você tem 162 divididos por 54. Isso é igual a 3. 3 o quê? Habitantes, em cima você escreveu habitantes, barra metro, não, metro quadrado. Foi dado um metro, foi dado. Então, para cada metro quadrado tem 3 habitantes nessa região. Ok? É bastante gente. Ok? Então, nós terminamos aqui a aula. Hoje eu vou ficar só com razão. Próxima aula eu vou fazer proporção. Vou passar exercícios com respeito a esse assunto aqui. Bem tranquilo, bem legal para fazer. Não esqueça de fazer os seus exercícios, ok? Um abraço para você. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.